Olá, nesse nosso 16º vídeo vamos começar a falar um pouco sobre as trombetas. As trombetas estão inseridas no grande propósito de Deus, ao abrir os 7 selos, onde estão todos ali. Todo o contexto do final dos tempos estão ali, da grande dia de Deus, do grande dia de Cristo e do dia da ira de Deus, por que não dizer assim? E nós agora vamos começar a descrever as trombetas, a segunda sequência, que agora a coisa vai ficando difícil, vai funilando para aquele povo. Há vários eventos, que já estão aqui no final, ao final, já visto que já está no último selo, então entra as trombetas, quer dizer, o contexto já do final. Então nós vamos ver na primeira trombeta, que o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo e de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde, ou seja, o fogaréu total. Foi destruída aí uma terça parte, como você percebeu da leitura, da terra, queimado. Então imagina como foi uma destruição muito grande. Cidades, plantações e etc. viraram pó, viraram cinzas, por que não dizer assim, animais e etc. Imagina como que não estarão dizendo na época, porque aquelas pequenas queimadas que houve aqui na Amazônia, foi aquela polêmica aqui no mundo aí, em relação ao Brasil. Imagina quando isso acontecer, vão culpar quem? Muito bem. A segunda trombeta, você vê que são coisas, Deus, as forças, Deus usando as forças naturais para, digamos assim, o homem viesse a refletir a respeito do final dele, porque haja vista que o evangelho está sendo anunciado aí, através, entendemos nós, daquelas duas testemunhas, vamos já falar na frente sobre elas. Está sendo, mas o povo não estão dando ouvidos. Então vem a segunda sequência de fatos aqui. O segundo anjo tocou a trombeta e como que uma grande montanha ardente em chamas, preste atenção no texto, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Segundo alguns estudiosos, isso aqui foi o quê? Um grande meteoro. Eu já vi aí você dizendo que vem um grande meteoro aí para chocar com a Terra. Bem, aqui não vai chocar, vai cair mesmo no mar, aonde ao chocar esse meteoro com as águas do mar se tornarão em forma de sangue. Aí, evidentemente, eliminará um terço da vida marinha e, consequentemente, do impacto daquele meteoro aqui, diz uma montanha, mas podemos dizer como meteoro também, haverá uma grande tragédia náutica. Um terço das embarcações também desaparecerão. Quer dizer, quem estão dentro das embarcações, consequentemente, morrerão também. Vamos para o terceiro cataclisma, será que podemos dizer assim? A terceira trombeta. Isso vai acontecer. Imagina como é que não estará a terra. Os 4 mensageiros de Apocalipse, ou seja, os 4 selos, aqueles, através das guerras, destruíram um quarto dos habitantes da terra, fora a destruição gerada pelas guerras, aquelas bombas e etc. A terra já havia ficado um caos. Imagine agora, com mais esses acréscimos. A terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra e parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardente como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em Absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas, venenosas, ou seja, as águas potáveis, essa que nós bebemos, já visto que o mar, já havia um terço do mar, é impossível mais de se tirar algum peixe de lá, e agora as águas potáveis, que o cidadão bebe, que caíram sobre as fontes, sobre os rios, de águas doces, como chamamos, também, se tornaram amargas, venenosas, e morreram gente demais bebendo dessas águas. Então você vê que há um caos aqui na Terra por falta de água. Então, muito bem. Já a terceira, tudo natural. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, dos que moram na terra por causa das recentes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Muito bem, nós temos aqui agora a fala aqui só lua e estrelas aqui. Na verdade, não é o sol, né, a lua, está falando aqui de autoridades,
Agora, se morrer um terço dos homens, automaticamente também as autoridades vão morrer, porque afinal de contas não é só o povo comum que morre. Né? Reis, né? Governadores, autoridades também vão perecer. Vão perecer. Um terço deles também vão partir na multidão dessas pessoas. E aqui há um personagem aqui, que é uma águia voa muito rápido, enxerga muito longe. Né? Então o pastor diz, aí ouviu essa voz, ai, por causa das últimas 3 trombetas, realmente, será o caos, né? Dos que ainda falta tocar. Então aqui já está anunciando, né, o que viria pela frente. Né? Vamos aqui à 5ª trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, né? E foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu o sol e o ar. Também a fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem de escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, muito bem. Então, aqui, o 5º selo já não atinge mais a natureza. Né? Foi só os 4. Né? Que chegaram até os homens. Aqui já vem agora, vai fazer menção aqui de uma situação, né, que diz que sobre esses gafanhotos foi também dado que não os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpiões quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Aí vai descrever o aspecto desses personagens, né? Esse personagem que desceu do céu é Satanás, né? Não é outra pessoa, não. Né? A 5ª trombeta vai fazer menção da invasão das hostes demoníacas e aquilo com que eles são. Evidentemente que são pessoas, né? Pessoas, né? Pessoas, aqui fala que escorpião, mas aqui está fazendo uma ilustração, porque vai dizer a respeito de uma picada de escorpião, como aquilo dói. Quem já sofreu uma picada sabe o quanto ele sofreu. Não tem remédio. Você vai ter que passar aquela dor. Você não vai morrer, a não ser que muitos te mordam, né? Então uma criança pequena possa ser mordida de escorpião. Mas você vai sofrer demais de dor. E a ordem era essa: não os mate. Ou seja, não elimine os homens. Mas é só para castigar. Por quê? Porque Deus quer usar esses mecanismos para que os homens viessem a reconhecer os seus pecados e voltarem-se para Deus. Haja vista que o evangelho está sendo anunciado. Não é esse evangelho de graça que hoje a igreja anuncia, mas aqueles testemunhos lá. Tanto é que estava morrendo muita gente também, né? Apenas perseguido, porque o anticristo já estava em pleno vapor. Né? Mas mesmo assim, aquele povo, mesmo desejando a morte, não desistiram dos seus projetos malignos, não quiseram saber. Né? Então aqui também trata da invasão das hostes demoníacas e aquilo que eles são. Retrata o fortalecimento de um indivíduo, o destruidor, né? O Apolion, pelas forças do inferno. Ou seja, quem foi uma pessoa que foi seguir um ministério análogo, ou se fazer um ministério, foi o anticristo, que o Satanás lhe deu autoridade para isso. Né? E, aliás, que Deus permitiu. Muita gente acha que Satanás tem uma carta branca de Deus para fazer o que ele quer com o mundo, com os homens. Lei do engano. Satanás não tem carta branca de Deus. Satanás não faz nada se Deus não permitir. Tudo é pela permissividade de Deus. E Deus aqui está no controle. Nos céus com Cristo Jesus e traçando os últimos minutos da história dos homens sobre a face da terra. Você precisa entender isso. Que os seus dias estão chegando ao fim, como os meus também, de todos nós. Então é necessário, como você se anautanazar, como é que eu me apresentaria diante do Senhor? Nós estamos aqui já na 5ª trombeta, já estamos lá no finalzinho da história da humanidade. Né? Resultando num tormento demoníaco imposto aos seres humanos sem precedentes. Né? Esse primeiro ai pode representar um grande exército em marcha contra Israel, liderada pela Confederação do Norte, né? Contra os judeus apóstatas. Também há essa possibilidade, porque haverá a ira do anticristo será contra Israel, né? Porque o rejeitou. E a questão toda é com Israel, né? Porque a igreja, primeiro, já não estará mais lá. Aqueles que ele tentou levar na conversa também rejeitaram ele, juntamente com os judeus, que não aceitaram ele como Messias, né? Não receberam a sua marca. Muitos foram mortos, como nós vamos ver no 144, naqueles mortos que estavam também debaixo do ataque. Vamos comentar mais à frente um pouco, quando chegar lá, na véspera
do final da história, certo? Então aqui nessa trombeta, né, nós temos o primeiro ai. Você viu aqui que foi algo assim tremendo, cruel, gente sofreu demais com dores e etc, etc. Né? Mas ninguém morreu aqui. Deus não permitiu que essas pessoas lá, não, é só para castigar, entendeu? Pressão, aquela opressão, aquela coisa cruel. Né? Vamos para a sexta trombeta. A sexta trombeta, né, vai nos dizer, o anjo tocou a sexta trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora do dia, o mês e o ano, para que matasse a terça parte dos homens. Nós vemos que a terça parte dos homens já, né, haviam ido. Né? Então veja bem, nos primeiros 4 cavaleiros já haviam perecido 1/4 da Terra, dos habitantes da Terra. Então, 1/4, vamos supor que fosse hoje mais ou menos 7 bilhões de pessoas, 1/4 vai dar o quê? 1.750.000. Vamos botar 1.800.000 para ficar fácil uma conta. Né? 1.800.000. Com mais, se você descontar dos 7 bilhões, 1.800.000, e ficarão 5 bilhões. Percebeu? 7 bilhões, vai ficar 5 bilhões e 200 milhões. Com 1 bilhão e 800. Né? Aí se eu pegar aqui 1/3, se eu dividir isso aqui por 3, 1, 2. Olha, é gente demais. Né? 1/3 de 5 bilhões, né, vai dar mais ou menos quase 1 bilhão e 700 milhões. Né? Porque 1 bilhão e 700 vezes 3 vai dar 5 bilhões e 100 milhões. Então vamos botar mais 1 bilhão e 800 para ficar uma conta bonitinha aqui, ou a mais ou a menos, não importa. Então aqui já se foram de cima da Terra, nesse momento, 3 bilhões e 600 milhões de pessoas mortas sobre a face da Terra. Essas pessoas aqui não foram para a glória, não. Eles não foram martirizados, não. Guerras, matando o povo, mundo se matando, o povo ímpio, se matando nas guerras e tudo mais. E mais morrendo pelas... Porque os que foram mortos por causa do testemunho de Cristo Jesus foram para a glória. Lá os martirizados, nós vamos ver lá no capítulo 14, capítulo 7, entendeu? Vamos depois comentar sobre aquela multidão ali de martirizados. Então, sobre a face da Terra, teriam mais ou menos 4 bilhões e 400 milhões de pessoas. A metade da população da Terra já partiu até aqui. Entendeu? E é só com catástrofe, só com coisa pesada. Irmãos, né? Então vamos lá. Porque o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número, João viu. Aquela multidão dos exércitos aqui. Mais ou menos aqui uns 200 milhões. Né? Dos exércitos do anticristo. Tem um exército hoje, pode ser que a gente tinha um exército desse, armado até os dentes, como dizemos assim. Mas, pois é esse povo aqui, que estava aqui. 1 bilhão aqui, 1/3 da população da Terra foi embora. Né? Nesse momento, com mais 1/4 anteriormente que já tinha ido. Então, essa sexta trombeta vai fazer menção, né? Outro juízo no qual cavaleiros demoníacos farão sucumbir 1/3 da humanidade. Não, fogo, fumaça e enxofre. Um grande exército, esse segundo ai também representa outro poderoso exército, porque você está fazendo menção de exército, né? Liderado pela Confederação do Eufrates, ou leste, contra o ocidente corrupto e idólatra. A sexta trombeta são os preparativos para a segunda vinda de Cristo, né? Onde reinará no milênio. Porque quando entrar a sétima, começa as taças, que são os últimos juízos para finalizar. Né? Então ficamos aqui hoje vamos para a sétima trombeta. A sexta, deixa eu ver até a sétima trombeta. A sétima trombeta. Muito bem. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E aqui foi um momento de louvor e adoração. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivada. Assim as manifestações gloriosas de Deus. Foi muito bem. Evidentemente que essa arca aqui não era a arca
que ele estava lá no Templo de Jerusalém. Porque tudo que foi feito aqui na terra, ali no tabernáculo, futuramente no templo, foram imagens, né, que Deus mandou Moisés construir lá para colocar lá no tabernáculo. Então aqui é o trono da glória de Deus. João vislumbrou, né, a glória, o trono dele ali. E ali foi de onde estava emanando todos os juízos sobre a terra. E nesse momento houve o quê? Um momento de adoração. Um momento de reconhecimento de todos que lá se encontravam, porque agora irão acontecer os fatos finais, né? A partir do capítulo 15, versículo 1, que vai fazer menção dos 7 flagelos, ou seja, as taças, os últimos instantes daquele povo que estava ali sofrendo. Ok? Muito bem. Que Deus te abençoe na compreensão dessa palavra, né, de hoje. Leia a Bíblia, nós citamos aqui a passagem, leia de novo, é dentro dessa compreensão que nós acabamos de fazer menção aqui. Okay? Há muita coisa escrita por aí. De repente você pode ter outros livros aí falando de... Leia, não tem dificuldade. Eu já disse que aqui é uma síntese das síntese. Só para que a gente fique com a mente clareada a respeito daquilo que está para nos acontecer. Toda a humanidade. Né? É bom a gente ficar atento. Né? Ficar atento e nos preparar para esse momento. Deus te abençoe.